E se eu te dissesse que o fim de semana do futebol brasileiro foi roteirizado por um sádico que adora ver torcedor infartando? Presta muita atenção, porque a rodada foi uma montanha-russa de emoções. Um desfile de pênaltis, demissões na surdina, chocolate em clássico e aquele balde de água fria tático que a gente tanto ama analisar. Foi a rodada em que a camisa pesou. A tática engoliu o talento individual e os corações foram testados até o limite da marca da cal. Senta aí, respira fundo e vem entender como o mapa do futebol nacional acabou de ser redesenhado, começando pelo epicentro do caos, o Maracanã. O Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis. E, vamos ser muito sinceros, esse foi um daqueles jogos em que o medo de perder engoliu a vontade de ganhar durante o tempo normal. Taticamente, o que a gente viu foi um tabuleiro de xadrez travado. O Fluminense tentou impor aquele jogo de posse, de aproximação, mas esbarrou num Flamengo que entendeu perfeitamente como fechar as linhas de passe no meio-campo. A marcação, pressão do rubro-negro incomodou a saída de bola tricolor o tempo todo, forçando o erro e deixando o jogo mastigado, truncado, quase insuportável para quem esperava um espetáculo de gols. Mas aí, meus amigos, fomos para a marca da cal. E bater pênalti em clássico pesado não é sobre quem treina mais, é sobre quem tem gelo nas veias e a cabeça no lugar. O Flamengo mostrou mais frieza, converteu quando precisava e deixou o lado tricolor com aquela pulga atrás da orelha sobre o poder de decisão do elenco em momentos de tensão absoluta. O rubro-negro avança, ganha moral e mostra que, mesmo quando a bola não rola macia, a camisa enverga o varal. E já que estamos falando de Rio de Janeiro, se de um lado a tensão foi máxima, do outro teve time respirando aliviado. O Botafogo conquistou a Taça Rio, mas é um torneio de consolação? Sim, no papel é. Mas no vestiário e na psicologia de um clube que vem de uma montanha-russa emocional nas últimas temporadas. Isso tem outro nome: virada de chave. O Botafogo não entrou em campo só para ganhar um troféu secundário. Entrou para limpar a mente. Taticamente, vimos um time mais seguro defensivamente, sem aquela afobação de querer resolver tudo nos primeiros 15 minutos. Eles controlaram o ritmo, souberam sofrer quando necessário e usaram as transições rápidas para liquidar a fatura. Essa conquista serve como respiro para a comissão técnica trabalhar em paz para o resto da temporada. É o tipo de vitória que não vai para o pôster principal do clube, mas que pavimenta o caminho para não deixar o time desmoronar na primeira adversidade do Brasileirão. Mas segura a onda que a verdadeira bomba carioca da semana não aconteceu dentro das quatro linhas. Aconteceu nos bastidores. Renato Gaúcho assumiu o comando do Vasco da Gama. Sim, você ouviu direito. O homem, o mito, o rei do futevôlei carioca, agora tem a missão de botar ordem em São Januário. E o impacto disso é gigantesco. O Vasco precisava de alguém que não fosse apenas um estrategista de prancheta, mas um escudo para o elenco. Renato absorve a pressão da mídia, chama a responsabilidade e, principalmente, devolve a confiança para jogadores que estavam com a perna pesando 1 tonelada. A grande questão tática agora é como o estilo solto de valorização da posse e de liberdade ofensiva do Renato vai se encaixar num elenco que vinha sofrendo para criar jogadas estruturadas. O Vasco precisa de resultados para ontem. E a aposta da diretoria foi trazer alguém que conhece a alma do futebol carioca melhor do que ninguém. Vai ser, no mínimo, o maior entretenimento do campeonato, saindo do Rio e pegando a ponte aérea para São Paulo. Encontramos a frieza robótica de sempre. O Palmeiras venceu o Novo Horizontino. Se a defesa de muito time por aí parece uma peneira, o sistema defensivo do Palmeiras é um cofre de banco suíço. O Novo Horizontino é um time encardido, fez uma campanha espetacular, tentou propor jogo, tentou achar os espaços. Mas jogar contra esse Palmeiras é como socar uma parede de concreto. Taticamente, o Alviverde não precisa ter a bola o tempo todo para dominar o jogo. Eles controlam o espaço. O balanço defensivo é tão perfeitamente ensaiado que o adversário roda a bola de um lado para o outro
e simplesmente não acha uma fresta. Quando recupera a bola, o Palmeiras é letal, objetivo e cruel. Mais uma vitória para a conta, mais uma demonstração de que o pacto tático desse time segue mais forte do que nunca e que para tirar uma taça das mãos deles, você precisa fazer o jogo perfeito. E mesmo assim, talvez não seja o suficiente. Agora, se em São Paulo a lógica impera, em Minas Gerais a rivalidade rasgou a folha salarial e jogou no lixo, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro e provou que clássico se ganha na inteligência, não só no nome. O Galo entrou em campo com seu elenco estrelado, cheio de opções ofensivas, mas encontrou um Cruzeiro com a faca nos dentes e um plano de jogo executado à perfeição. O Cruzeiro congestionou o meio-campo, anulou as principais peças de criação do Atlético e explorou de forma brilhante as costas dos laterais atleticanos, que subiam demais e não voltavam a tempo. Foi um verdadeiro nó tático. O Atlético pareceu lento na transição defensiva, espaçado, enquanto o Cruzeiro era um bloco compacto, mordendo o calcanhar de todo mundo. Essa vitória da Raposa não vale só 3 pontos. Vale uma injeção de adrenalina direto no coração da torcida e joga uma nuvem de questionamentos sobre o badalado time do Galo. Descendo um pouco mais no mapa, fomos parar no Rio Grande do Sul para o clássico de maior rivalidade do país. Inter e Grêmio empataram. Um Grenal raiz, pegado, faltoso e com muito mais transpiração do que inspiração. A verdade nua e crua é que o medo de perder o clássico engessou os dois times. O Internacional tentou usar o fator casa, pressionou nos minutos iniciais, mas o Grêmio montou 2 linhas defensivas muito próximas que tiraram qualquer profundidade do ataque colorado. O meio-campo virou um campo minado. Ninguém conseguia girar, ninguém conseguia pensar. Foi um jogo de perdiganha absurdo. Muita ligação direta e pouca construção limpa. O empate acabou sendo um reflexo do respeito mútuo e do pavor da crise. 1 ponto para cada lado. Ninguém sai machucado de verdade. Mas o torcedor que pagou o ingresso saiu com os olhos doendo de tanto chutão para cima. E ainda no Sul, mas com faixa no peito, a Chapecoense superou o Barra e é campeã catarinense. Papo reto e rápido aqui. Resiliência pura num campeonato estadual difícil. A Chape mostrou organização defensiva invejável. Soube matar o jogo nas chances que teve e garantiu o título de forma pragmática e merecida. O projeto de reconstrução lá no Oeste continua forte e coroado com taça. Agora, faz as malas e bora pro Nordeste, porque lá o clima ferveu. No Ceará, tivemos o Clássico Rei. E adivinha? Mais pênaltis. O Fortaleza se sagrou campeão em cima do Ceará numa final que testou as coronárias do estado inteiro. Durante o jogo, o Ceará foi gigante. Fez uma partida taticamente quase impecável, neutralizando a fluidez ofensiva que é a marca registrada do time do Vojvoda. Eles fecharam os corredores laterais, forçaram o Fortaleza a jogar pelo meio, onde havia um congestionamento de camisas alvinegras. Foi um jogo físico, tenso, decidido no detalhe. Mas aí fomos para os pênaltis. E entra o fator psicológico de um projeto de longo prazo. O Fortaleza de Vojvoda já passou por todo tipo de provação possível. Na hora de bater o pênalti, pesou a confiança de um grupo que está acostumado a levantar taças recentes. O Leão do Picei é campeão, mantém a hegemonia. Mas o Ceará sai de cabeça erguida, provando que a distância técnica entre os dois, em dia de clássico, desaparece. E se no Ceará teve suor até a última gota, em Pernambuco, a história foi outra. O Sport superou o Náutico com uma goleada humilhante e é tetracampeão pernambucano. Aqui não teve equilíbrio, não teve jogo truncado, teve um amasso impiedoso. Se a defesa do Náutico foi uma peneira com buracos do tamanho de crateras, o ataque do Sport resolveu dar uma verdadeira aula de infiltração e finalização. Taticamente, o Sport encontrou um latifúndio entre as linhas de meio e defesa do Náutico. Cada passe em profundidade era um desespero para a zaga alvirrubra. O Sport jogou em rotação máxima, não tirou o pé do acelerador em nenhum momento e construiu uma goleada histórica que vai assombrar o rival por muito tempo. O tetracampeonato consolida o momento. Superior do Leão,
na região e deixa o Náutico num mar de crises, precisando juntar os cacos para o restante do ano. A grande lição que essa rodada maluca deixa para gente é que o futebol brasileiro não perdoa desatenção. Não adianta ter a maior folha salarial se o esquema tático não funciona. Não adianta ter a bola o tempo todo se não tem coragem para decidir nos pênaltis. Estaduais podem não ser o auge técnico da temporada, mas são máquinas moedoras de treinadores e formadoras de caráter de elencos. Quem sai com a taça ou com a vitória no clássico ganha paz. Quem perde já acorda com a corda no pescoço. Agora eu quero saber de você que acompanhou esse caldeirão de informações. Deixa aqui nos comentários. Sem muro, direto ao ponto. A contratação do Renato Gaúcho pelo Vasco é a salvação mágica que o time precisava para voltar a ser gigante. Ou é o atalho perfeito para a Série B se o clima de Oboba tomar conta do vestiário? Comenta aí embaixo que eu vou ler tudo. E se você curtiu esse giro insano, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.